Está começando mais um programa do Tiosso. E o programa do Tiosso de hoje, gente, é muito especial. Hoje eu quero falar com você aí de casa que sofre com algum problema de ansiedade. Eu acho que esse assunto é muito mais comum do que a gente imagina, não é mesmo? Praticamente todo mundo em casa já sofreu algum momento de ansiedade ou tem alguém na família que sofre por ansiedade. Agora, você que está nos acompanhando hoje, eu quero que você tenha um entendimento exato do que é realmente ansiedade. E para isso, eu estou trazendo aqui no nosso estúdio a Márcia Vaz, ela que é psicanalista e vai falar um pouquinho pra gente, explicar o que é ansiedade, né? Até onde essa ansiedade pode chegar, os problemas que ela também pode trazer para nossa vida. Márcia, mais uma vez, é um prazer ter você aqui no nosso estúdio, batendo esse papo muito legal e o mais importante, levando a informação para as pessoas que nos assistem. Muito obrigada pelo convite. E eu hoje precisei de um pouquinho de ansiedade para conseguir estar aqui. Porque a ansiedade é algo natural, Gui. A gente precisa dela para se mover. Sim. Sem ali alguns hormônios que nos permitam o movimento, a gente não sai da cama, a gente não sai do estado Exatamente. atual. Ela começa a ser um problema quando a gente começa a ter excesso de futuro, por exemplo. A ansiedade tem muita relação com esse pensar demais no amanhã. Sim. E às vezes é um medo do desagradável. Então eu sei que tenho que passar por algum evento, uma entrevista de emprego, uma reunião profissional. Eu já começo ali pensar só em possibilidades desagradáveis, pensar no julgamento, lembrando que nós temos uma necessidade muito grande de sermos aceitos, de sermos amados. Então a ansiedade ela tem muita relação com isso. É o medo da rejeição, é o medo de passar ali por um constrangimento, por uma vergonha muito grande. E às vezes a ansiedade também, ela tem relação com algo prazeroso. Então eu sei que vai acontecer algo de bom e eu já estou ali, mesmo tendo a certeza de que esse evento vai acontecer, eu já estou ali sofrendo por ansiedade, por medo que não dê certo. Sim, é muito mais comum do que a gente imagina, né? Muito então, mais. Márcia, você está querendo dizer que a ansiedade é algo natural e todos precisamos ter um pouquinho de ansiedade para a gente poder sair da inércia, não é isso mesmo? Se você não tiver um pouquinho de ansiedade para fazer nada, você vai ficar parado, vai ficar deitado o dia inteiro e não vai fazer. Só que o excesso dela também é prejudicial à saúde, não é mesmo? É prejudicial porque essa química toda no organismo, quando ela não encontra a vazão adequada ou quando ela é produzida em excesso, traz um desconforto muito grande e é aí que nós temos os sintomas de ansiedade. Tá, quando você fala essa química dentro da gente, explica pra gente poder entender. Porque a ansiedade, você acaba liberando a química mesmo dentro de você, né? Para poder os hormônios, o seu organismo trabalhar diferente, não é isso mesmo? Isso. Imagine lá os nossos ancestrais, eles deveriam caçar para se alimentar. Então, eles tinham uma necessidade que era interna, uma ameaça que era interna, que seria a fome. E diante dessa ameaça, eles tinham que ir em busca de um animal menor para saciar essa fome. Então, nesse momento dessa ameaça, tinha toda uma química própria, neurotransmissores, hormônios que faziam com que o sangue fosse mais para os nossos membros, por exemplo, braços e pernas, que nos permitia mais velocidade. A gente saciava essa ameaça e voltava ao estado de equilíbrio. Às vezes, a ameaça era externa, por exemplo, um animal maior nos perseguia, quem sabe um tigre, e nós precisávamos também, Gui, desse volume maior de sangue nas pernas e braços para a gente conseguir se mover. Hoje, em muitas situações, a ameaça, quer dizer, a gente sai todos os dias para procurar o nosso pão, para garantir o nosso sustento. E às vezes a ameaça é o medo do desemprego. Sim. A ameaça é um índice que a gente sabe que até o final do ano vão mandar X pessoas embora do departamento. A ameaça é uma cara feia do colega, que mesmo estando num ambiente sentido como muito desagradável, ainda assim a gente não pode renunciar àquilo, porque senão não tem outro. Enfim, o nosso coelhinho que precisa ser caçado hoje, ele não nos permite dar
o movimento, dar para nossas emoções o destino que seria o ideal. Mas, então você está querendo dizer que o simples fato da pessoa, por exemplo, que está trabalhando em uma empresa, ela ouve que vai ser mandado 10 pessoas embora, ele já começa a pensar naquilo todos os dias, Exatamente. que no final do mês vai rolar uma demissão de 10 pessoas. Isso pode causar uma crise de ansiedade e isso se agravar? Pode. Perceba que de concreto não há nada, são só especulações. Vão mandar 10 pessoas até o final do mês, mas a pessoa já começa a sofrer como se fosse faltar o pão amanhã, como se os filhos não fossem para a escola, o colégio não fosse pago, não tivesse combustível mais para aquele carro, não tivesse mais dinheiro para o aluguel. Começa todo ali um sofrimento que ainda não é real. São só especulações. E ainda que haja um desemprego, quem é que disse que nós vamos passar por todo esse sofrimento? Quem é que disse que nós não vamos arrumar um emprego melhor, por exemplo? Então, hoje em dia, é muito provável que muita gente que está nos assistindo deve estar pensando, né? Deve estar passando na cabeça agora. Nossa, eu sofri à toa, fiquei ansioso à toa, isso me causou um transtorno, isso me deu a famosa dor de estômago, né? Porque eu fico tão ansioso, tão nervoso, que acabou dando dor de estômago. Tem muita gente que acaba tendo dor de barriga por causa da ansiedade, é muito comum, não é mesmo? Muito. Os sintomas físicos da ansiedade pode ser uma falta de ar, a dor de cabeça, a perda do sono ou o excesso de sono. Nós podemos ter também os problemas físicos, né? Gastrointestinais. Chega na hora da apresentação, no dia de apresentar o TCC ou aquele trabalho de escola, a pessoa passa mal de tanta ansiedade, de tanto medo do futuro, da rejeição, de não ser aprovado naquele trabalho, que a pessoa acaba tendo sintomas orgânicos mesmo, problemas físicos. Tá certo, Márcia. A gente precisa dar uma dica para você que está assistindo nosso programa e daqui a pouquinho a gente volta para falar aí quais são as principais demonstrações de uma crise de ansiedade. Não saia daí. Olá pessoal, e a dica de hoje é para você que assim como eu, às vezes coloca uma carninha, uma comidinha diferente junto com a ração do seu cachorrinho ou do seu gatinho. Você sabe, às vezes nem sempre a nossa comida é tão saudável devido aos temperos, condimentos que existem nela. E a ND Farmina lançou uma latinha muito bacana para isso. Pessoal, vamos abrir a latinha aqui para vocês verem como que é, ó. Olha que legal. Ela tem uns pedacinhos mesmo da carne, olha que bacana, olha. Essa que a gente abriu é de camarão, então ela tem um pedaço de camarão mesmo, olha que bacana. E é super natural para o seu animal, gente. Pessoal, e sabe o que é o mais legal? Isso daqui é um alimento completo e balanceado. E você pode colocar junto com a ração do seu cachorro ou do seu gato, ou oferecer puro também. E lembrando, gente, isso aqui não engorda o cachorro. Às vezes o pessoal fala, pô, meu cachorro vai engordar e tudo mais. Então o que acontece? Caso tu misture isso aqui com a ração do cachorro ou do gato, é legal diminuir a quantia da ração. Então você pode fazer esse mix entre a ração e o alimento úmido, que não tem problema nenhum. E seu cachorro com certeza vai gostar muito, seu gatinho também. Ótima dica essa, né, da Agropet do Mineiro para você que está acompanhando nosso programa. Agora, olha, gente, voltando aqui o nosso bate-papo com a psicanalista Márcia Vaz, hoje falando um pouquinho sobre ansiedade. Nós prometemos aqui antes do nosso intervalinho que nós íamos voltar a falar aí das principais demonstrações, né, que as pessoas acabam tendo, que ela está com ansiedade, está sofrendo e como a gente aí de casa, os familiares, os amigos têm que ficar atentos para poder identificar isso na pessoa. Os sintomas físicos são a mão fria, o suor excessivo, nós temos um aperto no peito provocado pela ansiedade, problemas gastrointestinais. É muito comum. O intestino é nosso segundo cérebro. Às vezes a pessoa começa a ficar ansiosa com medo de algum evento, medo da rejeição, da vergonha que pode passar em falar em público, que ela acaba desenvolvendo ali algum sintoma. Márcia, é muito comum as pessoas terem ansiedade e não conseguirem identificar o motivo daquela ansiedade? É muito comum. Algumas ansiedades, para você ter uma ideia, Gui, ela pode nascer no momento da gestação, no momento do parto. A primeira crise ansiosa que nós temos, verdadeiramente comprovado, é o parto. Imagine ali o bebê
todo protegido dentro do útero materno. O nascimento para ele tem que respirar, ele tem que lidar com a temperatura, com a variação de temperatura. Ele vai ter que se alimentar a partir dali, todo um universo novo, que gera, sim, ansiedade. E pode ser que, dependendo do estado de ansiedade que essa pessoa experimente, pode ser que depois ela reproduza essa mesma sensação em diversos outros momentos da vida. Agora, Márcia, quando acontece esse tipo de situação e a pessoa não consegue identificar, como que vocês, né, os psiquiatras, os psicanalistas, como que vocês conseguem identificar isso? E isso tem cura? No caso, eu tenho uma ansiedade que é causada desde quando eu nasci, de quando eu ainda era um bebê. Isso se consegue curar com algum tipo de terapia? É possível, as pessoas podem ficar totalmente curadas ou as pessoas conseguem ali um ganho muito grande no bem-estar, na qualidade de vida a partir dos tratamentos. Se quando a gente nasceu, de repente, pode até ter passado por um trauma muito grande, pode ter sido um parto muito difícil, a nossa mãe pode ter tido ali uma gestação muito conflituosa, mas se naquele momento a gente não tinha ego, a gente não tinha repertório, vivências para entender tudo o que estava acontecendo, agora nós temos. É perfeitamente possível ressignificar tudo isso. Em alguns casos, Gui, só a terapia é suficiente, só a psicoterapia, no caso, né? A pessoa conversa com um profissional, com um psicanalista ou com um psicólogo e ela conquista ali uma qualidade de vida muito grande. Em outros casos, é sim necessário a associação de medicamentos, que não é para a vida toda, que pode ser por um período, e aí é o psiquiatra que recomenda. Agora, Márcia, você falou, né, que o psicanalista, o psicólogo e o psiquiatra ele pode receitar remédio. Qual que é a diferença de um para o outro? Porque muita gente está nos assistindo tem essa dificuldade de entender, né? Qual que é a função de cada um? O psiquiatra é o médico e é ele quem receita medicamentos, é ele que acerta a dosagem, é ele que retira, faz a combinação. Então, é uma terapia medicamentosa. Quem dá diagnóstico é médico. O psicólogo é um profissional que fez psicologia e ele atua em diversas áreas, em diversas abordagens. Ele não indica medicamento. O psicanalista é um ramo da psicologia, é uma especialidade da psicologia e o psicanalista ele pode ou não ser psicólogo, tá? Mas nem o psicólogo, nem o psicanalista indicam medicamento. Tá certo, então, gente, olha só, hoje no nosso programa nós ainda vamos falar sobre a crise do pânico. Muita gente tem aí pânico. Vamos falar também sobre o toque, sobre o TAG e também as formas de controle e como reagir a essa situação. Mas antes, a gente vai para um rápido intervalinho, não saia daí. Moradores de Sumaré e toda a região, conheça o cemitério Parque das Primaveras. Planos preventivos para um dos momentos mais difíceis de nossas vidas. Você garante a tranquilidade de sua família e não permite que momentos como esses se tornem ainda mais difíceis. Informe-se sobre os planos preventivos com condições especiais de pagamentos. Agende já uma visita de um representante. Cemitério Parque das Primaveras, Jardim Monte Santo, Sumaré. WhatsApp 98204-1950. De volta ao nosso programa, a gente hoje batendo papo aqui com a psicanalista Márcia Vaz e hoje um assunto muito interessante. Nós estamos falando sobre ansiedade. Mas agora, para dar continuação, vamos falar também sobre a crise do pânico. Muita gente tem pânico, né, doutora? Explica pra gente o que é, porque a gente sabe que é uma vertente aí ligada à ansiedade, né? Isso. A crise de pânico é o ápice dos sintomas de ansiedade. A sensação que o paciente sente é de morte. Então, taquicardia, a pessoa acha que ela está tendo ali um infarto, acha que ela está tendo algum problema no coração, falta de ar, tremores. Então, é o máximo que uma crise de ansiedade pode levar o indivíduo. É o pânico. É o pânico. Acabam indo procurar o pronto-socorro e ali os profissionais de saúde acabam descartando os problemas físicos
sendo descartados os problemas físicos, aí é caracterizado o ataque de pânico. Sim. Aí é medicado no próprio hospital. No próprio hospital. E o próprio paciente, depois de passado essas crises iniciais, ele aprende a lidar com o próprio sintoma. É muito comum a gente acompanhar os pacientes que eles percebem, opa, é mais um ataque de pânico. Deixa eu respirar, deixa eu me tranquilizar, deixa eu parar por esse momento, porque vai passar como tantas outras vezes já passou. Tá certo, doutora. Agora nós temos também o pós-traumático, não é mesmo? O pós-traumático. Então, diante de uma ameaça real, por exemplo, um assalto, Gui, as pessoas têm toda uma química própria ali que é liberada. Então, é muita adrenalina, o medo que essas pessoas sentem, o trauma que fica desse momento. E na ansiedade pós-traumática, a pessoa revive constantemente esse momento. Não se trata só de uma lembrança e a pessoa considera, nossa, que bom, aconteceu, eu sobrevivi, eu dei conta, eu estou aqui. Então, esse seria um pensamento saudável. Na ansiedade pós-traumática, a pessoa revive a mesma dor e o organismo todo tem a mesma química daquela situação de pavor. Naquele exato momento. Vamos dar um traumática. exemplo. Muita gente que sofre acidente, por exemplo, de carro, ou algo que é muito forte para ela, por exemplo, perdeu algum ente querido de uma forma trágica, acaba guardando aquele sentimento e ele acaba revivendo aquilo o tempo todo. Rememorando com todos os sintomas daquele momento que aconteceu. E é muito mais comum do que a gente imagina, doutora. Muito mais comum do que se imagina. Olha só, gente, hoje aprendendo um pouquinho aqui com a psicanalista Márcia Vaz. Agora, a gente sabe que muita gente também tem um transtorno de TOC, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo, é isso mesmo? Isso mesmo. E nesse transtorno, a pessoa passa por rituais que obrigatoriamente ela precisa fazer para se sentir bem. Então, imagine uma pessoa que ela precise lavar muitas vezes a mão, muitas e muitas e muitas, 50 vezes a mão antes do café da manhã, por exemplo. Tudo muito acentuado. Quando ela não é capaz de fazer isso, quando ela é impedida de fazer esse ritual, ela sente uma ansiedade muito grande. Então aí nós temos a associação, né, da ansiedade com o TOC. Vamos dar um exemplo aqui, pessoas que têm mania de fechar a porta e ficar forçando para ver se a porta está fechada. Isso é um sintoma de TOC também. Muita gente passa a chave, volta, vira e vê se está fechado novamente. E faz isso constantemente. Isso é um exemplo também. Se for 2 vezes, a pessoa fechou, deixa eu ver, confere. Percebeu que está fechado e não tem mais dúvida, a pessoa fica em paz, não é TOC. Mas a pessoa foi e voltou, foi e voltou 10, 15 vezes. Aí sim nós temos caracterizado o TOC e a pessoa é impedida de ter uma vida normal, ela perde a capacidade de desenvolver ali as suas atividades. A gente, lá no consultório, eu já tive a oportunidade de atender pessoas que para entrar às 8 da manhã, mesmo com veículo próprio, mesmo morando na mesma cidade do trabalho, ela tinha que levantar 4 horas da manhã. Porque ela tinha tantos rituais que ela não conseguia cumprir o horário. Atrapalhava demais a vida dela. Então aí sim nós temos os rituais que caracterizam o TOC e todos esses sintomas trazem muita ansiedade. Tá, o fato da pessoa ficar roendo unha o dia inteiro, isso também é um TOC ou não? Não tem comparação. É diferente. Tem muito mais relação com a ansiedade. Com a ansiedade. Com a ansiedade. Tá certo. Agora, o que é essa vertente da ansiedade que se chama TAG? Que para mim ainda é inédito, nunca ouvi falar, doutora. A TAG é o transtorno de ansiedade generalizada. Cronicamente a pessoa é ansiosa o tempo todo. Basta qualquer evento, como conversar com uma pessoa estranha que nem represente tanto, já causa ali uma química muito intensa nesse organismo. A pessoa começa a ter sintomas graves de ansiedade que impede às vezes de dizer bom dia, que impede de perguntar a respeito de um endereço. Atividades simples, como, nossa, fui convidada a uma festa. A pessoa tem dificuldade de ir até esse evento por imaginar no julgamento das pessoas.
sempre essa preocupação com o futuro, do que vão pensar de mim, de como as pessoas me veem, essa preocupação com o futuro, de que algo desagradável ou catastrófico possa acontecer lá no futuro, e essa preocupação também com o julgamento, com a opinião alheia. Tá certo. Agora uma pergunta, doutora, que eu acho que muita gente de casa acaba acompanhando seus filhos, né, os adolescentes, nas mídias sociais, né? Tem adolescente que acaba passando 2, 3, 4, 5, 6 horas, às vezes, na internet, ligadas aí ao Instagram, ao Facebook, o tempo todo muito ligado à tecnologia. Esse tipo de conexão com esse mundo virtual pode causar ansiedade nas pessoas, principalmente nos adolescentes? Pode. Primeiro que esse excesso de tela não é recomendável antes dos 14 anos. Tá? E a partir dos 14 ainda deveria ser com, não uma liberdade total desse jovem, porque ele não tem maturidade para isso. Só que educar dá trabalho, né? Dá. A gente sabe que não é fácil, né, Gui? Mas os pais precisam olhar para isso sim. Se for excesso, é importante que se tenha limite, porque esse excesso de informação, esse excesso de luminosidade, que leva muitas vezes à falta do sono, traz uma série de prejuízos, inclusive a ansiedade. Eu falo isso porque eu vejo muitos adolescentes, às vezes, varando à noite sem dormir, porque estão tão conectados que eles não conseguem desligar, né? E aí eu acredito que isso com o tempo vai acabar causando algum tipo de transtorno. Certamente, principalmente pela falta de sono, que é imprescindível ainda mais nessa fase da vida, né? Olha só, gente, muito importante aí. Agora, doutora, existem algumas formas de controle, né, para você tentar controlar um pouquinho a sua ansiedade, não existe? Existe. A terapia é uma delas. A gente recomenda um profissional que possa te ajudar se você estiver passando por um momento de intensa ansiedade. Busque ajuda profissional. No seu cotidiano, perceba que nos momentos de maior necessidade, aquele momento que você precisa de clareza para os seus pensamentos, que precisa oxigenar o cérebro, perceba que você talvez não respire bem. Então, essa calma para se vencer um momento de ansiedade depende muito da respiração. Capriche na sua respiração. E alimentos, a gente sabe também que alguns alimentos têm aí uma íntima ligação com os sintomas de ansiedade. E não exagerar em nada, né, doutora? Equilíbrio. Essa é a palavra-chave. Essa é a palavra. Agora, como você faz quando você identifica que alguém na sua família, algum amigo, algum parente, está tendo problema com ansiedade? O que você deve fazer? Coloque-se à disposição dessa pessoa. Então perceba, um sintoma muito claro da ansiedade, às vezes, é a irritabilidade. E a gente tende a se afastar de pessoas irritadas. Não desistam de quem é próximo a você. Persista, acolha. E esse acolher é sem julgamento, sem crítica, sem receitas. Simplesmente mostre que você está por perto. Agora, doutora, se você aí de casa está nos assistindo e se confrontar com alguém tendo uma crise muito forte de pânico, como essa pessoa deve reagir? O que ela deve fazer nesse momento com uma pessoa que está tendo uma crise de pânico? O principal é manter a calma. Então, eu sei que é difícil, né? Principalmente se for a primeira crise, a pessoa ainda nunca teve nenhuma. Quem está por perto pode se assustar demais. Mantenha uma calma. Levou ao hospital, é uma crise de pânico? Pronto, já foi atendido. E nas próximas vezes, porque sim, pode acontecer novamente, a pessoa já está habituada, ela já sabe que aquilo vai passar. Ter a certeza de que vai passar e manter o pensamento, né, bem positivo, de que logo, logo a vida vai restabelecer, vai voltar ao normal, isso ajuda muito, esse equilíbrio. Tá certo. Agora, além da psicanálise, dos medicamentos que são ministrados aí através dos doutores, dos médicos, através também da psicologia, das terapias, existe também terapias alternativas.
Hoje em dia, muitas pessoas, doutora, acabam procurando alternativas como, por exemplo, acupuntura, meditação. Vamos falar um pouquinho, né? Esse tipo de alternativas para você ter o autocontrole e controlar a sua ansiedade, até mesmo a crise de pânico. Funciona de verdade? Funciona, desde que o paciente acredite. Então, esse equilíbrio que a gente busca tanto, até mesmo se nós recorremos a medicamentos, ele leva de 1 a 4 semanas para surtir efeito. Então, seja lá qual a técnica que você adotou, tenha em mente que é necessário a persistência para que você conquiste os resultados que você tanto deseja. E uma coisa boa, Gui, é a atividade física, que ele regula bastante a ansiedade, ele ajuda muito nos quadros de pessoas ansiosas. Agora, doutora, um dado muito interessante, até mesmo para você que está assistindo nosso programa, nos últimos 10 anos houve um aumento significante de aproximadamente 18,4% da população mundial aí, né, aumentou com sintoma de depressão. E isso mesmo vem causando, através aí da ansiedade, a depressão acaba chegando também e acaba virando um balaio de gato na vida de muita gente. Então hoje, gente, são aproximadamente 322 milhões de indivíduos no mundo que sofrem com a depressão e também automaticamente aí com sintoma de ansiedade e tendo seus subsintomas, vamos dizer assim, como o pânico, como o toque. Então é uma informação muito importante para você ver, se você que está nos assistindo sofre com algum problema desse, você não está sozinho, existe muita gente que também tem esse problema e muita gente que está também buscando a cura e conseguindo a cura através dos terapeutas, dos psicanalistas, fazendo tratamento, né, doutora? Sim, é muito importante buscar ajuda o mais rápido possível, porque é possível sim ter um resultado bastante positivo. É lindo de ver como que os pacientes conquistam uma qualidade de vida muito melhor, reduzem esse sofrimento, melhoram o bem-estar. Bom, gente, essa é a doutora Márcia Vaz, psicanalista, trazendo muita orientação para a gente aqui do programa do Tiosso, para você que acompanha toda a programação. Agora, doutora, os seus contatos estão aqui no vídeo, você de casa fica à vontade para procurar a Márcia Vaz, psicanalista, e hoje trazendo muita informação de grande relevância, porque afinal de contas, doutora, muita gente tem ansiedade. Às vezes a gente tem pouquinho, tem pessoas que têm um montão de ansiedade e acaba aí sofrendo com esse problema, tá certo? Gente, nosso programa vai ficando por aqui. Lembrando que a semana que vem tem mais programa do Tiosso para você. Um grande beijo e espero você no próximo domingo às 10h30 da manhã. Tchau, tchau. O Agropet Mineiro, tudo o que o seu pet precisa. Cemitério Parque das Primaveras, planos preventivos para um dos momentos mais difíceis de nossas vidas.